Na prática, o autoconhecimento é uma investigação de si, uma investigação dos seus estados, das suas emoções, das suas qualidades, dos pontos baixos, das suas reações e do que está por trás disso tudo. Ele permite que a gente identifique nossas qualidades, nossas sombras, nossos talentos, os padrões que precisam ser curados em nós e os nossos potenciais. Ei, gente, tudo bem? Eu estou a Clarice e esse é mais um episódio do Reconectar-se, um podcast sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E hoje vamos falar sobre o que é, afinal, o autoconhecimento e como seguir nesse processo. Muito se tem falado sobre autoconhecimento ultimamente, e com a pandemia, durante o isolamento social em que nos vimos distante de tanta gente fisicamente e tendo que conviver consigo mesmo, olhar para o espelho, para dentro, muitas pessoas começaram a buscar realmente conhecer as partes que as compõem, a entender melhor a si mesmo. Mas como fazer isso? Como na prática buscar o autoconhecimento? Olha, como você conhece alguém? É com convivência, né? Com convivência, com tempo juntos, com as perguntas, com as conversas que vocês têm. Vocês criam uma intimidade com a convivência. E durante as conversas, as perguntas são feitas de forma sutil. Não necessariamente em forma de perguntas, de fato. E não é diferente consigo mesmo. Você se conhece criando tempo com você, tendo tempo para se analisar, para avaliar, para questionar. E tempo simplesmente fazendo coisas que você vai percebendo que te nutrem realmente a alma, sabe? Que te energizam, fazendo coisas por você e com você. Porque assim como é importante ter tempo com quem você ama, é importante ter tempo com você mesmo. Afinal, você passa 24 horas por dia, todos os dias da sua vida, com você, né? Mas eu preciso te alertar. A disposição para se conhecer é realmente algo muito bonito, mas o processo de autoconhecimento nem sempre é. Nessa jornada que dura a vida toda, precisamos encarar as nossas sombras também. Autoconhecimento não é apenas sobre potencializar nossas qualidades e as partes bonitas. Nesse processo, nos vemos de frente com muita coisa que a gente critica no outro, e no fim também está em nós, sabe? E isso pode ser doloroso, mas é importante que a gente olhe para isso com carinho, com acolhimento, como a gente faria com alguém querido. E que a gente lembre que ninguém é feito só de luz, todos temos luz e sombras. E o fato de reconhecer as nossas sombras, que são aqueles nossos lados não muito bonitos, sabe? É o primeiro passo para curar. Afinal, a gente não pode mudar o que a gente não conhece. Mas, espera aí. Você pode estar se perguntando, né? Como assim, Clarice? Como assim ir para a vida toda? Pois é. A gente muda, né? Ao longo da vida, a gente conhece novas pessoas, novos lugares, a gente vive novas experiências, situações, e tudo isso vai mudando a gente também. Então, a gente nunca termina de se conhecer, assim como a gente nunca termina de conhecer o outro. Não existe um ponto em que você chega e diz, ok, agora eu me conheço 100%, agora eu curei todas as minhas sombras, agora eu sou uma pessoa perfeita, só de lados bonitos. Não, não tem isso. O autoconhecimento é contínuo, sempre tem o que curar, o que potencializar em você. O trabalho de se conhecer é o trabalho de uma vida inteira. E há diversas ferramentas que podem te ajudar muito nesse processo. Inclusive, a terapia auxilia muito nisso, né? Mas sem a sua autorresponsabilidade de lidar com o que perceber e sem a sua disposição para movimentar em direção ao que você precisa, sem aquela vontade de seguir em frente, encarar as partes que não são muito bonitas em si, nada vai mudar. Sem a sua prática constante do que for percebendo que precisa curar ou potencializar em si, nada vai mudar. Porque o autoconhecimento é a base, né? É a teoria. A gente se conhece, mas o que adianta se conhecer se a gente não usa isso para melhorar, para se desenvolver, para crescer? E sim, pode ser desafiador demais muitas vezes, mas todo crescimento é, né? Porque exige que a gente saia da zona do que a gente conhece, do que a gente está acostumado. Terão altos e baixos ao longo desse processo, porém, se você estiver disposto, vai valer muito a pena. Porque com autoconhecimento a gente consegue se acolher mais. A gente pode potencializar as nossas partes mais bonitas e estaremos mais atentos ao que precisamos curar em nós, mais focados em nós e não no erro do outro, porque a gente sabe que está todo mundo, né, passando por processos. A gente começa a entender
como que é complexo o processo de aprendizagem, de crescimento. Então ajuda a ter mais empatia pelo outro também. Porque, antes de tudo, a gente tem empatia por nós, pelo processo complexo que é estar em constante aprendizado e desenvolvimento. O autoconhecimento não vai tornar a sua vida perfeita, sem problemas, sem desafios, mas vai te ajudar a entender melhor o que te move, o que te indigna, quais são os seus valores, as suas qualidades, o que você precisa melhorar, o que você precisa curar. Ele é a base para você viver uma vida mais alinhada com o que de fato te nutre e lidar melhor e de forma mais consciente com os desafios que vierem ao longo da vida. Só cuidado com o ego, sabe? O fato de você buscar autoconhecimento não te torna melhor ou pior do que ninguém. Só estamos em níveis de consciência em momentos diferentes. E não adianta querer impor isso ao outro também, porque a gente busca quando se sente chamado e pronto para isso. Não buscamos porque alguém nos impõe isso. Ao menos não verdadeiramente, né? Não se pode forçar esse processo no outro, até porque o nome já diz, né? É autoconhecimento, é o conhecimento de si. E é isso. Eu espero que essa reflexão tenha te inspirado a seguir na sua jornada de autoconhecimento, que com isso você tenha cada vez mais clareza das coisas que te movem, do que você quer fazer, de como você quer viver, e que você viva cada vez mais alinhado com o que for descobrindo. Lembrando que ao longo da vida a gente vai mudando, e com isso a gente se conhece e se reconhece a todo momento. Então, é natural que os nossos gostos e os nossos sonhos também possam mudar. Autoconhecimento, no fim, é a libertação de si mesmo e do que te prende em molduras. É a disposição de se encarar no espelho e saber que você e aquele reflexo estão de mãos dadas pela vida em cada aprendizado, em cada mudança, em cada experiência. E eu te desejo tudo isso. Afinal, pessoas com disposição para se conhecer e se desenvolver, para crescer realmente, para aprender, começam a entregar o seu melhor para o mundo. E é assim que a gente vai construindo um planeta muito melhor, né? Então, muito, muito obrigada por ter ouvido até aqui. E um 2022 de muito autoconhecimento, que você se liberte cada vez mais para ser quem se é e ser quem você quer ser de fato. E até o próximo episódio em 2022.